dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bem, meus irmãos, sem mais demoras, por causa do nosso tempo, gostaria de compartilhar com os irmãos um salmo de número 32. Estava meditando nele ontem à noite, e esse salmo parece que ele ecoa os 5 pontos do calvinismo, mas é lógico que eu não vou fazer esses apontamentos aqui, que os irmãos possam ler e que a graça de Deus possa dar a vocês a mesma percepção que eu. A palavra do Senhor no Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pois pelos constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instituir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Senhor Deus e Pai, a Ti, Senhor Deus, dirigimos essa oração, agradecendo, ó grande Senhor, Deus Todo-Poderoso, pelas misericórdias que o Senhor tem tido para comigo, para com os pastores, para com todos os nossos irmãos. Senhor Deus, a nossa oração dessa manhã é para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos dê um coração limpo de toda maldade, e que toda ansiedade e desejo maligno seja tirado dentro de nós, para que nós possamos entoar louvores agradáveis ao Senhor. Que as nossas orações, Senhor Deus, ó Pai Altíssimo, possa chegar até o Senhor no trono da glória, em gemidos inexprimíveis. Escute as nossas orações, Senhor Deus. Nosso pedido também é para que o Senhor avive a Tua igreja e faça de nós melhor do que éramos ontem. Nos dê mais capacidade através da pregação, assim como o Senhor nos deu no domingo passado. Que o Senhor, ó Santo Deus, faça com que a Tua igreja cresça em amor, em alegria, em conhecimento do Senhor. Que tudo isso que nós pedimos, ó Santo Deus, que a nossa oração possa realmente fazer com que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que criou todas as coisas, o único Deus todo soberano, cheio de poder, repleto de glória, para Ele, ó Santo Deus, e somente para Ele seja a glória. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Senhor, a Tua igreja é grata, Pai, porque a partir do momento, Pai, que o Senhor nos tocou, Pai, nossa vida foi completamente transformada, Pai, e já não somos mais quem éramos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei.
seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, grande. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és o Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo,
Meus irmãos, agora nós vamos retirar um breve momento para ofertar e dizimar. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Pai Santo, agradecemos ao Senhor pela manutenção e o sustento, tanto para esta casa, quanto para individualmente todos os lares. Pai Santo, que o Senhor possa aplicar no nosso coração um desapego às coisas materiais, através desse exercício maravilhoso que é ofertar e dizimar a casa do Senhor. Sabendo que o Senhor não precisa de nada que nós fazemos, mas o Senhor nos deu esse trabalho, como aquele pai que carinhosamente dá uma obrigação ao filho quando ele quer ajudar. O Senhor não necessita disso, mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos faz ter esse trabalho que nos enobrece e que também faz com que os pecados, principalmente da cobiça, da inveja, como foi ministrado a nós aqui nessa manhã, sejam tirados de dentro de nós. Receba a glória, Senhor Deus. Que Jesus Cristo seja o alvo e que Ele seja glorificado. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém.
A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar, a nossa série de exposições no Evangelho que escreveu Lucas, o médico amado. E hoje nós vamos falar sobre o cego de Jericó. E antes de nós iniciarmos a leitura, vamos orar em favor das nossas crianças. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida dessas crianças que têm sido bênção na vida de seus pais e nesta igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe ricamente a vida deles, que eles e elas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê às professoras sabedoria e graça para ensinar e instruir essas crianças. Senhor, em nome de Jesus, se porventura, Senhor, alguma enfermidade acomete sobre qualquer uma dessas criancinhas, que o Senhor, ó Deus, que é gracioso, bondoso e misericordioso, assim como se compadeceste daquele cego em Jericó, compadeça deste pai e desta mãe, compadeça dessa criança, traga saúde e cura. Nós, como igreja do Senhor, oramos a Ti, concordando e clamando a Ti, que para a Tua glória, segundo a Tua infinita e vontade e bondade, possa conceder ao Pai saúde e cura, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem muito bem, estamos numa série de mensagens cujo título é Convicções, e o título da mensagem de hoje é O Cego de Jericó. E nós vamos ler os versículos 35 ao 43 do capítulo 18 de Lucas. Hoje fechamos o capítulo 18 e não no próximo domingo, mas no domingo posterior ao próximo, nós iremos continuar a partir do capítulo 19. Porque no próximo domingo nós vamos ter aqui uma exposição em que o nosso teólogo agora formado, nosso irmão Bernard, irá trazer uma mensagem sobre a Páscoa. E é importante que os irmãos vão entender o que é a Páscoa para os cristãos e o quanto ela é importante. E talvez o domingo de Páscoa passa despercebido por muitas pessoas e não vai passar despercebido por nós, porque nós vamos ter uma exposição nessa questão. Amém? Glória a Deus. Então, domingo que vem será o nosso irmão Bernard que trará a mensagem sobre a Páscoa. Então vamos lá, a partir do versículo 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Fechemos nossos olhos, encurvemos nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, fala conosco por meio da Tua palavra,
que o Senhor seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado por meio desta mensagem, que ela possa tocar os nossos corações, trazer transformação para as nossas vidas, edificação e santificação. Nos ajude, nos conduza, dá ao teu servo a iluminação do teu Espírito Santo, para que não seja de mim mesmo, mas seja pela iluminação do teu Espírito Santo, a mensagem do Senhor para as nossas vidas esta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Como introdução, o relato da cura deste cego apresenta algumas contradições nos registros dos evangelhos sinóticos. Os irmãos estiveram aqui na escola bíblica e sabem muito bem o que são evangelhos sinóticos, né? Se não sabem, se não lembram, nós temos o estudo gravado lá. Então, vocês podem abrirem o canal da igreja e assistir os estudos novamente. Amém? Então o canal está disponível para todos os irmãos que vêm à escola, que não chegaram a tempo, para rever as escolas bíblicas, que tem sido uma bênção aqui. Amém? Então, continuando. Enquanto Mateus menciona 2 cegos, está lá em Mateus 20, 30, Lucas descreve Jesus entrando em Jericó. Marcos afirma que Jesus está saindo de Jericó. Marcos 10, 46. No entanto, essas diferenças que existem, elas podem ser compreendidas de uma maneira coerente. Marcos e Lucas, eles não afirmam que havia apenas um cego. Marcos diz que o nome do cego era Bartimeu. Tudo dá a entender, então, que tanto Marcos quanto Lucas enfatizam um cego por causa do seu destacado e notável clamor. Então, Marcos e Lucas deram ênfase em um cego especificamente por causa da atitude diferenciada que ocorreu a partir deste homem que Marcos o chamou de Bartimeu. Além disso, também havia 2 Jericós, uma antiga e uma em ruínas, e outra construída por Herodes, onde ocorreu o milagre na divisa entre as 2 cidades. Então, o fato de ele estar entrando ou saindo depende, né, evidentemente, desse meio termo entre as 2 cidades, a antiga e a nova, e a que estava sendo construída. Esse episódio, ele ocorreu durante a última oportunidade que Bartimeu tinha, pois Jericó era o último ponto de abastecimento antes da jornada para Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele seria crucificado, como ele mesmo disse na pregação anterior, e essa era a última chance que Bartimeu tinha de buscar a cura de sua cegueira. A multidão que acompanhava Jesus rumo a Jerusalém, durante a festa da Páscoa, também incluía entre eles um cego, Bartimeu. E os espectadores, eles ficaram impressionados com os ensinamentos de Jesus e curiosos para conhecer um pouco mais. E, portanto, eles seguiam Jesus. Possivelmente havia 3 grupos ali. O grupo daqueles que criam que Jesus era o Messias e que tinham uma grande expectativa que quando ele chegasse em Jerusalém, ele implantasse o seu trono ali no templo e ele dominasse, desbancasse o Império Romano e estabelecesse o seu reino. Semana passada nós vimos aqui que a mãe de João e Tiago tinha essa expectativa, bem como João e Tiago também tinha. E por que não dizer
os apóstolos de Jesus, em sua grande maioria, tinham essa expectativa. Então havia esse grupo de pessoas que tinham expectativa de chegarem lá e Jesus estabelecer o seu reino. Havia um grupo de curiosos que só queriam ver o que ia acontecer. Esse grupo ficava admirado com os milagres de Jesus, com as palavras de Jesus, com os sinais de Jesus, mas não tinham nenhum compromisso com ele, só queriam ver os efeitos e os milagres. E havia um grupo que seguia Jesus só para criticá-lo, só para observar alguma falha nele e o acusarem. E esse grupo estava preparando uma grande armadilha, porque assim que Jesus chegasse em Jerusalém, eles iriam fazer de tudo para que Jesus fosse preso, condenado. Então esses 3 grupos seguiam Jesus. Mas também haviam pessoas entre esses 3 grupos que criam que Jesus era o Messias prometido e que criam que ele tinha uma missão muito maior do que aquela que o primeiro grupo esperava que ele tivesse. E possivelmente esse tipo de pessoa incluía Bartimeu, que apesar de não ser discípulo de Jesus, demonstrava ter uma fé genuína de que Jesus era o Messias. Então, a primeira parte que veremos aqui é a situação do cego à beira do caminho. E está nos versículos 35 a 37 do nosso texto. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, o barulho, o movimento dos passos corridos da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então, a presença do cego à beira do caminho não era um fato incomum, visto que muitos deficientes, eles dependiam da caridade pública para sobreviverem. Então as pessoas ficavam à beira dos caminhos, os cegos, os aleijados, os coxos, ficavam na expectativa de que alguém passasse e pudesse dar alguma esmola ou dar algum alimento para aquela pessoa. Jericó era uma cidade próspera e era uma cidade muito movimentada. Então, onde há prosperidade, há muito movimento, a expectativa desses pedintes, desses mendigos, desses doentes, era muito grande em receber uma esmola. Era uma área de rota comercial muito importante. E isso aumentava ainda mais esse tipo de pessoas necessitadas, carentes, que contavam com o amor e a generosidade das pessoas. Essa multidão que seguia Jesus ia também para a festa da Páscoa, que acontecia anualmente em Jerusalém. Então, além daqueles que seguiam Jesus, havia também um grupo de peregrinos que seguiam indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, esse é o cenário. Jesus está indo para Jerusalém e ele passa no último local de abastecimento para seguir viagem. E segue com ele uma grande multidão. E no meio dessa grande multidão existem pessoas no caminho, carentes e necessitadas da graça, da misericórdia de Deus e dos homens, e entre eles havia este homem, esse cego. Então esse cego, ele clama a Jesus, ele levanta um clamor fervoroso, um grito no meio da multidão, um grito angustiado no meio da multidão. Diz o texto dos versículos 38 ao 39. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí um fato interessantíssimo. Este cego, ele usa o título Filho de Davi. E esse título que ele usa
demonstra que ele tinha um conhecimento de quem era aquele homem e da importância daquele homem. Ele possivelmente tinha familiaridade com as Escrituras, com as profecias. Ele tinha convicção da promessa messiânica feita pelos patriarcas e pelos profetas. Então esse título também sugere a esperança que o cego tinha em uma intervenção divina, baseado nas profecias do Antigo Testamento, porque as profecias diriam que Jesus viria, e com ele manifestações de sinais e milagres que apontavam que ele era o Messias. Então este homem, ao saber que Jesus estava passando, veio à memória dele tudo aquilo que ele havia aprendido sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, de onde ele viria, da linhagem de Davi, e sobre o que aconteceria quando o Messias viesse. E ele cria nisso, ele tinha convicção disso. Então ele faz um clamor desesperado, mas a multidão tenta suprimir o clamor dele, mas ele continua gritando e clamando, apesar das repreensões. Por que as pessoas repreendiam ele? Porque as pessoas daquela época, era comum que as pessoas marginalizadas, as pessoas, os mendigos, os desprezados da sociedade, eles não eram dignos de receber nenhuma atenção e nenhuma compaixão de Deus. Porque, como já dizemos em outras ocasiões aqui, a tradição religiosa entendia que aqueles que sofriam em consequência dos seus pecados. E, portanto, tinham que sofrer mesmo. Mas Jesus teve compaixão dele. Para grande parte daquela multidão, Jesus era apenas um nazareno. O nazareno, aquele homem famoso que saiu lá de Nazaré e que veio pregando, ensinando, aquele rabino famoso, e que aconteceu alguns milagres que poderiam terem sido feitos por ele. Ele era apenas um nazareno, um profeta de Nazaré, de uma cidade que era desprezada por todos, e que eles diziam, poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas para aquele cego, Jesus era o filho de Davi, era o Messias prometido. Então percebem que pessoas em uma posição de saúde, de força, de vigor e de prosperidade, não tinha compreensão de que Jesus era o Messias prometido. E um mendigo cego, marginalizado pela sociedade, tinha convicção de que Jesus era o Messias. E aí veremos a resposta de Jesus para ele. Está nos versículos 40 e 42. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. O gesto de Jesus em parar e chamar o cego demonstra a profunda compaixão que ele tinha para com as pessoas necessitadas, para com as pessoas que estavam em sofrimento. Jesus não é indiferente ao sofrimento e à dor de ninguém. Apesar de que em muitos momentos a dor e o sofrimento é um processo de santificação e transformação, mas o Senhor, Ele não tem prazer no sofrimento e na dor das pessoas. O desejo de Deus é aliviar a dor e o sofrimento de todos, mas evidentemente tudo isso dentro do desígnio e do propósito dEle para o nosso próprio bem. E aquele era o momento do cego Bartimeu.
A pergunta de Jesus sobre o desejo do cego reflete o costume judaico, porque o rabino permitia que um solicitante viesse a ele e expusesse a sua necessidade. E Jesus, como tal, permitiu a esse homem que expressasse diante dele a sua necessidade. E o que é mais interessante, um detalhe que passa despercebido, é que Jesus pediu que o trouxessem a ele. Com isso nós entendemos que nós precisamos trazer as pessoas a Jesus. Quando uma pessoa está aflita, angustiada, sofrendo, precisamos trazê-la a Jesus. Mas nós, às vezes, somos indiferentes, às vezes passamos e não percebemos a dor e o sofrimento das pessoas. Às vezes, sugerimos outras opções, tratamentos, curas ou uma esmola, sendo que nós temos conhecimento daquele que tem poder de não somente salvar a vida do homem, mas transformar todo o seu ser. Então traga as pessoas para Jesus. A palavra de Deus é pregada aqui, o evangelho é ensinado, traga as pessoas para ouvirem. O que mais elas precisam é da palavra de Deus, é do evangelho. A cura do cego é um testemunho poderoso do Redentor Jesus sobre as limitações físicas e espirituais. Próximo passo, nós veremos o efeito da cura do cego diante da multidão. E aí está nos versos 43. Diz assim: imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A reação do cego em seguir Jesus e glorificar a Deus demonstra o quê? Uma verdadeira gratidão e uma verdadeira devoção. Porém, este cego especificamente, ele foi além. Ele seguia Jesus glorificando a Deus. Ele não simplesmente chegou para Jesus: Jesus, muito obrigado, eu te agradeço, né? Eu sou grato por essa bênção maravilhosa e eu estou seguindo embora. Não, ele continuou seguindo Jesus e ia gritando, ia falando, agradecendo a Deus e declarando que ele era o Messias. Esse cego, como eu disse, é bem provável que ele seja o cego Bartimeu, por isso eu usei o termo. Em Marcos 10, 46 e 52, Marcos diz que o nome dele era Bartimeu. Nesse sentido, então, nós podemos presumir que este homem realmente se tornou um discípulo de Jesus, uma vez que imediatamente após a sua cura, ele demonstrou, ou melhor, antes de ser curado, ele já demonstrava que cria em Jesus como Messias. E ao ser curado, ele não voltou para casa, ele continuou seguindo Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo libertou aquele endemoniado gadareno, ele também queria seguir Jesus. Só a ordem de Jesus sobre ele: volta e conte aos seus o que Deus fez por você. Então, no caso desse cego, Jesus permitiu que ele fosse. E ele foi seguindo Jesus. E possivelmente foi seguindo e glorificando a Deus. A multidão não podia negar a cura e o milagre que aconteceu. Independente das motivações pelas quais eles glorificavam a Deus, todos glorificaram a Deus. Todos exaltaram o nome do Senhor. E viram no milagre de Jesus a manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então, depois dessa explicação do texto, vamos para as nossas aplicações práticas. De que maneira esse texto pode, de alguma forma,
trazer para nós conhecimentos que nos ajudarão na nossa caminhada e no nosso desenvolvimento de fé. Primeira coisa que nós percebemos aqui é a condição humana e a necessidade da misericórdia de Deus. O exemplo deste cego de Jericó é muito parecido com a situação que se encontra a humanidade, à beira do caminho, perdido, na esperança de que algo possa acontecer. Mas também há entre as pessoas desesperadas e angustiadas pela solução, uma multidão de pessoas que estão querendo ver as novidades do mundo, as coisas novas que acontecem. E também há no meio dessas pessoas, um grupo de pessoas que se julgam superiores, religiosos dignos, melhores cidadãos do que os demais. Essa é a situação que se encontra a sociedade atual. Um grupo de pessoas desesperadas, que estão ansiosas, esperançosas de que algo aconteça, de que um milagre aconteça na vida delas e elas sejam transformadas. Mas também há um grupo de pessoas indiferentes àquelas que estão sofrendo, que estão buscando as novidades da vida e as novidades do tempo. E também há um grupo de pessoas religiosas que acham que estão bem com Deus e que o importante é elas estarem bem, desculpe a expressão, o resto é que se dane. E existe um pequeno grupo de pessoas que creem que Deus pode fazer algo. E esse pequeno grupo de pessoas que amam verdadeiramente, que têm compaixão genuína pela dor e o sofrimento do próximo, eles esperam, de alguma maneira, receberem a ordem de Jesus para trazerem os desesperados, os doentes, os necessitados, para que Jesus possa curá-los. Essa é a situação. Qual grupo você está? Você está em qual grupo de pessoas? Você está desesperado, angustiado, na esperança de que o Senhor ouça o seu clamor? Você é um incrédulo? Alguém da sua família é um incrédulo que não crê no poder de Deus? Ou você crê no poder de Deus, mas não se preocupa em conhecer a Deus? Ou você conhece a Deus e se dispõe diante dele para servi-lo, para obedecer a sua ordem? A situação da humanidade, de uma maneira geral, é uma situação de dor e sofrimento. Mas em meio à dor e o sofrimento, há pessoas que conhecem o caminho da verdade. Há pessoas que estão procurando o caminho da verdade. E há pessoas que acham que conhecem o caminho da verdade. Neste grupo há pessoas que amam o próximo. Há pessoas que não se preocupam a mínima. E há pessoas que só amam o seu grupo. O salmista, no Salmo 51, versículo 17, e isso é importante que os irmãos entendam, ele diz: quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? Salmo 51, versículo 17. Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus? Ele pergunta, ou ele afirma, melhor dizendo, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Aquele que estava na angústia, na dor e no sofrimento, ele estava com seu espírito quebrantado. Ele não tinha vaidade, orgulho, ele não tinha vergonha nenhuma
de passar pelo ridículo, de gritar no meio da multidão. Possivelmente Jesus estava na frente dele e ele estava falando atrás, porque ele era cego, ele não sabia qual direção, então ele ficava atento, o seu ouvido, para saber de onde vinha o barulho, para direcionar o seu clamor, para direcionar a sua voz. Tantos cegos por aí que estão gritando, mas não sabem para onde irem. Tantos que estão por aí e sabem o caminho, mas não seguem por ele. Mas independente dos que seguem, dos que não seguem, o sacrifício desejável a Deus é um espírito quebrantado. É um coração compungido, um coração que se derrete diante da palavra de Deus. Um coração contrito, que reconhece sua miserabilidade, sua indignidade e busca o Senhor. E Deus não despreza uma pessoa assim. Ele acolhe uma pessoa assim. Deus tem sido misericordioso para conosco. E não podemos negar que Ele não tem sido misericordioso para com toda a humanidade. Em cada canto deste mundo, tem um pregador do Evangelho. Apesar de todas as perseguições, de toda a dor, de todo o sofrimento que muitos cristãos passam, há a mensagem do Evangelho, porque Deus tem sido misericordioso. Nós sabemos que o que nós merecíamos, toda a humanidade, era a condenação eterna, o inferno eternamente. No entanto, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, escolheu salvar alguns, segundo o seu grande amor. E este amor de Deus é estendido a todos. Uma coisa é certa, meus irmãos, no dia do juízo final, ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade de ser alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. Porque para todos é oferecida a graça e a misericórdia de Deus. Nós entendemos que somente os escolhidos do Senhor alcançarão, mas ela é oferecida para todos. A fé e persistência na oração. Uma outra coisa que nós podemos aprender com esse episódio histórico aqui, a necessidade de sermos perseverantes. Percebem que o capítulo 18, ele começa falando sobre a perseverança de uma mulher, não é? O pastor Rony pregou aqui. Agora ele termina falando da perseverança de um homem, cego. Ele foi perseverante. Ele demonstrou total confiança no poder e na capacidade que Jesus tinha de curá-lo. Ele leu os profetas, ou se ele não leu, ele ouviu os rabinos ensinarem. Ele sabia que o Messias viria e cumpriria esses desígnios, esses propósitos. Ele creu firmemente nisso, mas não basta crer e ficar passivo diante da sua fé. Ele não ficou passivo diante da confiança que ele tinha, ele clamou desesperadamente. Você diz assim: bom, Deus irá cumprir a sua vontade na minha vida, então eu vou só esperar. Não, ele criou uma coisa chamada oração. Porque é por meio da oração e do clamor que ele, segundo a sua infinita graça e misericórdia, atende aos desesperados. Talvez você não esteja tão desesperado quanto esse cego, não é? Mas você deveria estar. Mas pastor, eu estou bem, estou comendo, bebendo, trabalhando e vivendo. Você deveria estar desesperado porque você não é nada sem Jesus. Que você depende integralmente dele.
E como disse o apóstolo Paulo, você que está de pé, cuide para que não caia. Fique atento e fique sempre desesperado e clamando sempre pela presença do Senhor. Quando Jesus, lá no evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, ele recomendou. Mateus 7, 7 e 8. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não existe uma fé sem uma ação. A prova da sua fé e da sua convicção serão as suas orações fervorosas. Serão a sua busca intensa por conhecer mais de Deus. Porque isso você não faz para ser salvo. Isso você faz porque você é salvo. A fé habita em você, o Espírito Santo habita em você. Portanto, é uma coisa totalmente incoerente um cristão que não tenha desejo de orar, de clamar, de suplicar, de estudar e de aprender da palavra de Deus. Não faz sentido. A compaixão de Jesus e sua atenção individual demonstra que Deus se importa com você. Deus se importa com você. O que você está passando? Qual o seu problema? É de ordem física, emocional, espiritual? É algum problema nos seus relacionamentos? É alguma doença? É alguma enfermidade? Até que ponto você está desesperado por isso, por obter essa bênção? Você é capaz de levantar no meio de uma multidão incrédula e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o meu filho está doente, o meu marido está afastado dos caminhos do Senhor, a minha esposa está sofrendo com uma enfermidade, a minha vida espiritual está fraca. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não importa se vão rir de você, não importa se vão zombar de você, não importa que alguém diga: você está procurando Jesus, olha, vai comprar um remédio, olha, vai procurar uma determinada coisa. Antes de mais nada, clame ao Filho de Davi, ao Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a direção. Como Ele vai exercer o seu milagre, a sua graça na sua vida, eu não sei, mas Ele não irá ficar indiferente à sua dor e ao seu sofrimento. Mateus, ele diz algo interessante, no versículo 36 do capítulo 9, Mateus 9, 36. Mateus diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Qual o maior desejo de Jesus para o fiel? É ser o pastor dele, é cuidar dele. Como um pastor cuida de uma ovelhinha, ele quer cuidar de você. A cura física do cego é um símbolo poderoso da transformação espiritual que Deus opera na vida daquele que crê. A pergunta é: o cego foi curado porque somente Jesus compadeceu dele ou porque ele creu? As duas coisas. Ele foi curado porque ele creu e porque Jesus se compadeceu dele. Preste atenção,
você será curado, você será liberto, seu esposo será salvo, ou seu filho será curado, ou algum problema difícil da sua vida será resolvido, se você crer e clamar a Jesus. Se você crer e clamar a Deus. Porque o clamor é o reflexo da nossa fé, da nossa crença. Talvez nós não temos clamado no nível que este homem clamou. Talvez porque nós não cremos no nível que este homem cria. Nossa, pastor, eu não creio? Você precisa responder essa pergunta com sinceridade. Porque talvez você diz para todo mundo que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Mas você nunca experienciou isso. Porque você não confia plenamente no poder dele na sua vida. E aí, seria incoerente você ser assim. Porque escrevendo aos Coríntios, em 2 aos Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora você crê, agora você compreende, agora você entende, porque você é nova criatura. Experimente o amor de Deus, usufrua do amor de Deus, deleite-se em Deus, na sua graça, na sua misericórdia. Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Você precisa crer e clamar. Clama no nível. Nada, aumente o nível. Mais e mais. Chegue no nível do desespero. Mas confie que seu Deus pode fazer o impossível para aquele que nele crê. Creia no Senhor e manifeste a sua fé por meio do clamor e da súplica. Você pode chegar no nível do apóstolo Paulo, de clamar desesperadamente. As pessoas dizem assim: um é bom, né? 2 já está demais, mas 3 é demais. O apóstolo Paulo clamou 1, 2, 3 vezes. Ele chegou no limite do desespero e do clamor: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Até que o Senhor o respondeu. Talvez o Senhor te responda de uma maneira pela qual você não esteja esperando. Não é verdade? Pode acontecer. Mas Ele não vai deixar de responder o seu clamor e a sua súplica. Porque Ele é um Deus de compaixão, de graça e de amor. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque o mesmo Jesus que se compadeceu do cego Bartimeu, indo para Jericó, passando por Jericó, é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Às vezes, ó Pai, as coisas não acontecem, não é porque o Senhor não nos ama, ou porque o Senhor não tem misericórdia de nós. Pelo contrário, muitas vezes a não resposta é prova da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Mas nós, como filhos, que queremos aprender com o Pai, pedimos que nos ajude a compreender os desígnios, o propósito e a vontade do Senhor, para descansarmos em Ti e não ficarmos desesperados à beira do caminho. Porque aquele que se desesperou à beira do caminho foi atendido por Jesus. E certamente o Senhor nos atenderá quando nós clamarmos a Ti.
Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.